Salve Deus, meus irmãos, salve Deus, minhas irmãs, graças a Deus por mais esta rica e feliz oportunidade essa nos concedida por Deus Pai Todo-Poderoso, por Jesus Divino e Amado Mestre, por a Virgem Santíssima, por o grandioso Simiromba, Seta Branca, nosso Pai, Mãe Yara, nossa clarividente Mãe Águila Quataí 108. Com a presença, proteção luminosa dos nossos abnegados mensageiros de Deus. Na sua simplicidade de roupagem, denominada de pretos velhos, pretas velhas, princesas doutrinárias, cavaleiros, ministros e guias missionários, não é? E toda uma outra condição de espíritos que nos assistem, nos guardam, nos protegem, de toda uma grande... nos nossos dias, nas nossas jornadas, nas nossas caminhadas, nas nossas dificuldades, nas nossas angústias e também nas nossas tristezas. Resumindo e concluindo, temos um vasto mundo espiritual nos assistindo para bem, para nos ajudar na nossa caminhada, jornada. E também temos outra qualidade de espíritos que nos está entravando, porque não é que seja a missão deles, é a condição que eles se encontram. Como não são espíritos evoluídos, se encontram ainda agarrados à matéria, se encontram acrisolados no ódio, na raiva, na agonia, no desespero, se encontram com fome, com frio, com sede, enfim, com todas as condições que nós, seres físicos, temos. Porque nós temos que tomar banho, vestir roupa lavada, temos que fazer as nossas higienes para andarmos bem, não é? Os espíritos é igual. Enquanto não se conscientizarem que são espíritos que largaram a matéria, continuam sofrendo, continuam de várias formas sofrendo essas angústias, tristezas, enfim. Tudo o que o espírito pode suportar e carregar. Falando aqui no grupo, pedi um tema para fazer aqui um curto vídeo. Me foi sugerido que falasse das cartas de Quataí 108. Cartas de Quataí 108. Ora bem, nossa mãe mentora, Águila Quataí 108, que até o couro cabeludo arrepia quando nós falamos nesse nome, nesse espírito que nos assiste, que nos protege, que nos guarda. Eu não tenho as cartas guardadas na minha cabeça, não tenho. Só pegando aqui em cartas para poder ler o que ela escreveu, não é? Só pegando, por exemplo, um destes livrinhos, que está aqui tudo, não é? Que estão aqui todas as cartas que ela escreveu. Acervo Quataí 108. Eu não tenho aqui as cartas guardadas na minha cabeça, não tenho. Mas eu não vou falar no teor das cartas, vou falar de Quataí 108. Quataí 108 foi um espírito encarnado neste mundo físico, como nós, do qual muitos mestres ainda hoje a conheceram, conviveram com ela, já na parte da jornada mediúnica dela, caminharam com ela, conviveram
conviveram com ela, enfim, ela era uma médium, como nós somos. Parece que isto é assim tão fácil, não é? Nós também somos médiums. Pois é. Parece uma coisa simples, a mediunidade. Mas a mediunidade, ela é bem complicada, não é? A mediunidade, ela é bem complicada. E a Águila Quatai 108 é a nossa mãe mentora. Ela teve o início dela mediúnico, não é? Do qual ela, como muitos, como eu, como muitos, por estes tempos, por esta doutrina crística, no início dizemos que não, ela também disse que não queria aceitar, não é? A mediunidade dela, a condição dela, a caminhada dela, do qual ela sofreu alguns atropelos na jornada física dela. Física, porque ela era física, ela tinha matéria, ela teve a vida dela normal, teve a sua família, os seus filhos, e era médium. Além de ser médium, ela tinha a clarividência, não era? A clarividência. Mas ela começou a caminhar, quando começou a receber essas comunicações, quando ela fez, inclusive, com uma rã, a formação dela, quando ela não podia se deslocar, enfim, fazia o desdobramento, fazia uma série e determinada condição de coisas que nós hoje poderemos dizer assim: será que era assim? Pois é. Será que isto era assim? Pois é. É mesmo assim. Porque ainda é pior, se calhar. Porque nós não sabemos os detalhes todos do início de Tia Neiva. Tia Neiva, ela foi uma mãe que tinha os seus filhos, não é? Do qual começou a receber Vamos já para a parte mediúnica. Vamos já para a parte mediúnica, do qual deixamos, inclusive, todo o sofrimento, toda a angústia que ela passou, porque muitos de nós também passamos algum sofrimento até aceitar, na realidade, a nossa condição. E ela, todos nós, aqui estão umas histórias de Águila Quatai 108, tem ali mais uns livrinhos de Águila Quatai 108, que relata a caminhada, o trajeto dela, a vida dela de sofrimento, de angústia, quando começou a receber essas visualizações, essas comunicações de Pai Seta Branca, de Mãe Yara, de Mãe Tildes, de Pai João de Inoque, enfim, ela foi recebendo essas visualizações, essas mensagens, esses recados, esses mantras, todos estes nossos mantras que nós temos, roupas de falange, tudo o que está nesta doutrina foi trazido dos mundos espirituais, foi recebido por Águila Quatai 108, por Tia Neiva. Com todo o amor, com todo o carinho, com todo o amor, não é? Algum sofrimento à mistura, porque estas questões não é só bem-valias, ela já nesse tempo estaria contente, hoje se encontra no mundo espiritual, então com certeza que mais ainda está contente, cuidando e zelando de cada um dos seus filhos e filhas.
e inclusive lhe foi transmitido que ela iria ter muitos e muitos e muitos filhos, não é? Muito, não era só aqueles 5, 4 ou 5 filhos, iria ter milhares de filhos, como tem hoje, graças a Deus, não é? Nós, jaguares, a nossa roupa de jaguar, quem é que implantou a roupa? Foi ela. Quem é que fez todos os mantras? Foi ela. Quem é que trouxe a doutrina, as leis? Foi ela. Quem é que fez as emissões? Trouxe? Foi ela. Foi tudo ela. Quem é que fez os trabalhos, todos esses trabalhos ritualísticos, todas mesa evangélica, tronos, cura evangélica, a estrela candente, a estrela de Neru, todos os trabalhos passou pela clarividência dela e por baixo da condição de Agla Quatai 108, com a sua mediunidade e com a sua clarividência, com certeza. E ela escreveu muitas e muitas e muitas cartas. Ainda hoje eu estava ouvindo um áudio dela sobre a bebida, não é? Sobre a bebida. Aquele médium que bebe, que não devia nem sequer, aquele médium que bebe, não devia nem sequer vestir a roupa de jaguar. Mas isso vai na consciência de cada um, não é? Vai na consciência de cada um. E ela escreveu muito. Ela escreveu muito, 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 muito. Eu não sei de cor as cartas dela, com certeza que não. Não sei de cor as cartas de Quatai 108. Se eu dissesse que sabia, eu estaria mentindo, não é? Eu estaria mentindo. E como não sei, e aqui é para falar nas cartas e para falar em tudo o que ela escreveu. Tudo o que ela escreveu. Todas as leis, todas as normas, todas aquelas passagens por esse mundo espiritual, todas essas partidas que ela teve do mundo físico a caminho do mundo espiritual, todas essas condições que ela, com tanto amor, ela... vamos à 335, que é uma carta dirigida, carta da corporação, do qual ela trouxe tudo com muito sacrifício. Mas hoje há muito médium, mestre, ninfa, que se lembra inclusivamente de postar cartinhas bonitas que nossa mãe clarividente ela apostou, que ela escreveu, não é? Pôr nos grupos, meter essas cartas nos grupos, às vezes é bonito, é uma coisa bonita, não é? E como é uma coisa bonita, nós que quando postam essas cartas nos meios de comunicação, WhatsApp mais propriamente, é bonito qualquer médium, mestre, ninfa, postar essas cartas sempre lá. Para conhecimento geral, para lembrar, cartas, vídeos, enfim. Só que muitas das vezes, nós não nos preocupamos sequer a saber. Há pessoas, há mestres, há médiuns que nunca leram uma carta de Quatai 108. Aqui podem dizer assim, é porque não sabe ler. Pronto, isso é uma condição. O não saber ler aqui não glorifica nem dignifica ninguém. Porque nem todos tiveram a oportunidade de ir à escola, de aprender as letras.
Há muito mestre aqui na doutrina que não sabe realmente ler. Que não sabe, mas não é a essa parte que eu me estou a referir. Eu, por exemplo, tenho duas pessoas no Facebook que não sabem ler. Tem que ser por áudio, tem que ser por gravação. Não sabem ler. Eu não tenho culpa, elas também não, mas elas não são menos do que eu. Agora, nós muitas das vezes postamos uma coisa que temos as condições de ler, de saber, de conhecer e não postamos lá porque achamos bonito. Fazemos uma coisa bonita, porque na realidade não sabemos o teor das cartas, não sabemos o que elas querem dizer ou refletir e mais, não seguimos o exemplo que Quatai 108 queria que aquele mestre, aquela ninfa, seguisse dentro da corrente indiana do espaço. Porque ela queria todo o jaguar dignificado. Todos nós que somos filhos protegidos de Águila Quatai 108, o povo jaguar, nós, aqui é todos, aqui entrou nas aulas de iniciação, já começa o seu trajeto, já começa o seu caminho a pertencer ao povo jaguar. Já começa a entrar na supervisão, na vigilância da espiritualidade, embora antes também fosse, com certeza, antes se ingressar aos 40 anos, quer dizer que teve 40 anos sem proteção, sem guarda na sua vida. Não. Foi protegido, foi guardado, enfim, foi desviado de maus caminhos, foi tudo. Mas quando ingressamos nos templos, nós começamos com outras proteções, conhecimentos. E o conhecimento é mesmo esse. O conhecimento é mesmo esse das cartas, que está aqui, por exemplo, neste Acervo Doutrinário, é o primeiro volume, está ali o segundo, que também deve ter mais cartas. Este é outro, que ser ou não ser, isto era o livro, enfim, é outra coisa. E há muita gente que não sabe, não se dá ao trabalho de ler, porque no dia a dia ouviram falar de Quatai 108. Está lá os retratos nos templos. Está aqui atrás de mim. Está aqui atrás de mim. Está aqui atrás de mim. Os retratos nos templos da mentora desta corrente indiana do espaço. Ela fundou Pai Seta Branca, ajudou, Tiãozinho, Pai João de Inoque, Mãe Piles. Houve uma grande quantidade de mentores espirituais do qual ela teve a condição, a ajuda desses mundos encantados de Deus Pai Todo-Poderoso para escrever tudo o que ela escreveu, tudo o que ela, as aulas que ela deu, tudo o que ela escreveu, nós pusemos a pensar um pouco, que muitas das vezes nos passa ao lado, nos passa em redor, nós às vezes ficamos muito surpreendidos com certas e determinadas condições. E nós, com certeza que nós não queremos que se fale levianamente no nome de Quatai 108, porque é um nome que teremos, além de ser um nome que já não pertence ao mundo, uma pessoa que já não pertence ao mundo físico, de ser já um espírito, é um espírito do qual nós não conseguimos chegar lá perto. Porque ela hoje está num lugar privilegiado, cuidando de todos nós. E ela deixou, por exemplo, carta aberta número 1, Vale do Amanhecer,
4 de setembro de 1977. Começava sempre de uma forma linda, bela e maravilhosa. Salve Deus, meu filho Jaguar. Ela começava sempre desta forma linda, bela e maravilhosa. Todos nós temos um sol interior e pela força do seu pensamento tem como medida o grau de evolução. Este sol deve ser desenvolvido sempre com o objetivo de favorecer o bem, acima de tudo, na lei de auxílio, completando sempre o ciclo iniciático nos 3 reinos desta natureza. Primeiro, procurar o equilíbrio físico e moral, individualizando-se em perfeita sintonia com Deus, para que a força da inteligência se torne perceptível por sua expressão vibratória. Além desta vibração, saber movimentar os poderes do seu sol interior. Meu filho, são fáceis os contactos físicos nos planos físicos, quando não temos muita terra no coração. Porém, com o coração pesado só encontramos a dor, a angústia do espírito, conturbado pela subdivisão dos 3 sistemas do seu reino coronário. Porque a tua alma divina exige o teu bom comportamento. Quando assumimos o compromisso de embarcarmos nesta viagem, viemos equipados do bem, assumimos o compromisso para o reajuste de um débito, o qual não somos obrigados a assumir. Porém, tão logo chegamos, pagamos centil por centil do que prometemos. Tenha esta cartinha como um despertar da Mãe em Cristo, Tia Neiva, não é? Graças a Deus. Maravilha, que maravilha. Mas ela aqui, sempre, em todas as cartas, em todas as condições, em todas as alturas, ela sempre refere Deus e sempre refere Jesus. Ela nunca se superiorizou a qualquer nenhuma destas entidades, porque não podia, claro, porque seria impensável a uma mentora, a uma médium com a capacitação dela, trabalhando com tanto amor, tanto amor para a espiritualidade, para Jesus, para Deus, para nos deixar esta grande herança do mundo, dos tempos do amanhecer, dentro desta corrente indiana do espaço, para nós agora, físicos, devassarmos tudo o que ela deixou. Porque muitas das vezes é o que está a acontecer. É nós estarmos a devassar o que ela nos deixou. Todo o património, toda a cultura que ela nos deixou, todos os bens espirituais que ela nos transmitiu, todos os bens físicos que estão no papel dessas transmissões que ela recebeu para nos dar com tanto amor, dar com carinho, dar com sofrimento à mistura, porque ela sofreu muito para concluir toda esta obra. Claro que nós, não, ela foi o que foi, Deus é Deus, Jesus é Jesus, a Virgem Santíssima é a Virgem Santíssima, Pai Seta Branca, que é o mentor desta corrente, é o verdadeiro mentor, é o verdadeiro guardião, é o verdadeiro comandante desta grandiosa nave, o nosso Pai Seta Branca, não é? Nossa clarividente mãe foi mais uma filha, mais um instrumento de Deus, de Jesus, de Pai Seta Branca. E ela, dizer assim, ela trabalhou sempre sem se revoltar, sem angústia, sem sofrimento? Penso que não.
Inclusivamente, há relatos contados, escritos por ela, relatos, do qual são condições sofridas fisicamente. Está tudo escrito, não é? Aqui só para salientar as cartas, porque não foi sugerido falar nas cartas. Claro que eu não ia falar porque não tenho as cartas na minha mente. Impensável. Tenho-as aqui todas, tenho-as em livros, tenho-as guardadas, tenho tudo aqui em livros. Para ler, às vezes faz falta, leio, às vezes lembro-me, vou ler, às vezes estou aqui, não sei o que é de... Como tenho outras, não é? Como tenho outras, por exemplo, que de Pai Seta Branca. Eu estou sempre rodeado de alguma coisa, estou sempre rodeado com algo para ler, com algo para escrever, com algo para fazer estes vídeos, com algo para transmitir, porque na realidade nós temos que sempre, nunca é demais incentivar e motivar aqueles que vão ficando na fila de trás. Porque há muitos médiuns que, por conta do descontentamento da vida física aqui, se vão desleixando. Mestres, ninfas, se vão desleixando na realidade. Se vão desleixando. Desleixando porquê? Por falta da manipulação, não é? É isso. Poderá partir por aí. Porque os templos estão fechados. Mas nós não deixamos de ser médiuns. Nós não deixamos de ser médiuns. Nós não deixamos de estar na corrente indiana do espaço. Pois não? Com certeza que não. Nós não nos deixamos de nos instruir por este pequeno livro. Nós não deixamos de escutar estas mensagens. Nós não deixamos de ler de Pai Seta Branca. Nós não deixamos de ler estes livros de Kuatai 108, que tem tudo aqui, da vida, da passagem dela, da condição dela, tem tudo aqui. Nós, às vezes dizemos assim, não tenho o que ler. Não tenho o que ler, não sei onde ir ver, não sei o que é que hei de fazer, não sei onde hei de procurar. Mas nós, quando queremos alguma coisa de útil para nós vamos à internet. A internet hoje é o depósito... A internet hoje é o depósito de coisas boas e é o depósito do lixo. Ainda ontem eu falei, onde há médium jaguar, vestido de jaguar, misturado com as fotos de outras categorias, não é? Na internet há tudo. Se nós tivermos o incentivo mesmo para procurar, na internet acha-se tudo. Até acha-se tudo. Este acervo, eu poderei dizer, este acervo que eu tenho aqui, este acervo que eu tenho aqui, eu poderei dizer que este acervo, que ainda é um pouco, não é? Tirei da internet. Onde tem tudo aqui. Claro que são 500 folhas, não é? Ou 600. Eu vou já dizer quantas folhas são, para não estar a mentir, quantas folhas são. Eu imprimi isto em casa, não é? Com certeza. Agora, se eu fosse comprar, com certeza que será que eu teria condição
de comprar, pois é, 450 folhas. Será que eu tinha condição de comprar? Pois é. Trabalho de defumação. Por exemplo, calhou aqui. Trabalho de defumação. Nem de propósito. Nem de propósito. Aqui pensando em alguém, não é? Trabalho de defumação. O trabalho de defumação é um poder evangélico. No templo-mãe deverá ser realizado no sudário, quando este não estiver funcionando, e nos templos externos. Mas não era bem isto que eu queria. Não era isto que eu queria. Não era isto que eu queria e não vou continuar. Não era isto que eu queria. Por ver aqui trabalho de defumação, pensei que ele está aqui. Ele está aqui, mas, enfim, é defumação nos lares. Também está aqui. Também está aqui, mas agora não achei. Pensei que tinha calhado bem, mas não. Ele aqui refere-se aos templos, ao templo-mãe, enfim. Isto é outra condição. Mas na internet há tudo. Nós às vezes é que, cá está, nós às vezes é que ficamos tão quietos à espera que nos tragam as condições que nós às vezes... O médium de incorporação, 13/9/1984. O médium em geral tem a mediunidade na mente. Com certeza. E é hora de tirar os seus reflexos negativos pelos positivos com muito cuidado, sem apavorá-lo. Apavorar o médium. Tudo é Deus. Tudo é bom, desde que não se insista em andar errado. Dizemos que a mediunidade é um fator biológico que se altera no plexo 1000 vezes do seu infeliz condutor, daqueles a quem chamamos de grandes médiuns. Sim, esta mediunidade alterada por qualquer desequilíbrio psíquico começa a encharcar o fígado, o baço, enfim, se fazendo cada vez mais infeliz. Ser um doutrinador, ser um apará, então estão na mesma situação. Não há distinção de mediunidade porque os plexos são idênticos. Não há diferença absoluta, a ponto de levar longe as suas manifestações. Agora, por exemplo, o apará ficar como doutrinador, sim, enquanto doutrinador com manifestações de um apará são irradiações de um médium passista e, justamente, os perigos não recebe diretamente do preto velho e fica com manifestações alteradas, facto que não se passa aqui na doutrina. As consagrações lhe modificam, seja qual for o caso. Pois é. Quando o apará insistir em ser doutrina, quanto ao apará insistir em ser doutrinador, tudo bem. A perda é bem menor porque está livre de uma interferência. A interferência é proveniente do aparelho com preocupações sem conhecimentos ou valores. Qualquer espírito penetra e faz a sua maldade. Vejam quantas infelicidades poderá fazer e do seu plexo nada poderá oferecer. Geralmente se descreem da doutrina a ponto de deixá-la. O doutrinador é responsável pelo que faz o apará. A interferência de um espírito cobrador em um trono, como inúmeros casos que eu conheço de Neiva, por disciplência do doutrinador, pode arrasar a vida de um homem. Sim, o doutrinador é a única testemunha de defesa. A mediunidade deverá ser desenvolvida somente no templo com os instrutores. Primeiro, o sermão da aula, o sermão ou aula de prática, depois a técnica sobre os olhos e ao alcance dos instrutores.
quando e sempre lhes explicando o fenómeno do... Mas aqui está um facto que eu não vou continuar. Enfim, suscitou-me aqui um facto que me foi relatado inclusivamente a mim. Por um instrutor. Primeiro o sermão ou aula prática, depois a técnica sob os olhos e ao alcance dos instrutores quando e sempre lhes explicando o fenómeno do extrasensorial que o apará não vai ver a sua incorporação e que tudo vem de Deus e só de Deus. Aqui há muito tempo, falando com um instrutor sobre certas e determinadas mestres, ninfas, médiuns, porque não sabiam, porque chegavam inclusivamente a fazer a centúria, não conheciam a doutrina, não sabiam os meios, não sabiam os métodos, não conheciam nada da doutrina. E eu, falando com um instrutor, eu fiquei muito perplexo, quando ele me disse: pois é, salve Deus, mestre, nós instrutores às vezes não poderemos explicar tudo, que é para eles não saberem muito. Como se isto fosse uma desculpa plausível. Nós não poderemos explicar tudo, para eles não saberem muito. Então assim, não explicam nada, que é para o médium, o mestre, a ninfa, nada saber e ficar às escuras. Não sabe o que anda fazendo, não sabe o que é a doutrina, não sabe o que é a corrente indiana do espaço, não sabe o que é o trabalho de tronos, não sabe o que é o trabalho de mesa evangélica, de cura, de linha de passe, de qualquer trabalho que seja. Não sabe as forças, não sabe quando devem incorporar o quê e quem, não sabe nada. Porque não lhe foi explicado. Eu conheço X géneros de casos que nada foi explicado. E tiveram um instrutor, com certeza. Chegaram à sua iniciação, ao Castelo do Silêncio, só que chegam sem saber nada. E eu já houve, inclusivamente, um instrutor, aqui já há mais de um ano, já houve um instrutor que me disse que não poderiam explicar muito para não saberem muito. Um instrutor que até, inclusivamente, me veio questionar por eu explicar certas e determinadas questões nos vídeos, isto já há longo tempo. Por explicar certas e determinadas condições em vídeos, e ele disse: ai mestre, sou muito amigo dessa pessoa, desse mestre, salve Deus, que não vou citar, quem é evidente. E ele disse: mestre, mas você deveria se conter mais, não explicar tão bem, não explicar isto, não explicar aquilo. E eu pus-lhe a questão: mas porquê é que vocês não ensinam estas coisas básicas na instrução? Porque é na instrução que o médium corrige os seus erros, aprende, enfim. Pois é, a gente não pode ensinar muita coisa que é para eles não saberem muito, senão mais logo sabem mais do que nós. Acho que isto não é de forma alguma estar a fazer o trabalho correto de um instrutor. Mas quem sou eu para dizer o contrário? Eu tive um instrutor também, tive. Eu não passei, foi por os tronos. Eu fui logo direto, pronto. Tive as minhas aulas de iniciação, com certeza, que sofreu alguns percalços nas aulas, tive alguns percalços, enfim, todos nós temos histórias para contar, não é? Todos nós temos histórias para contar. Agora, temos que nos inteirar melhor na condição, no nome de Quatai 108. A nossa clarividente também além de ser um espírito que merece todo o nosso respeito como os nossos mentores, nós não, quando falamos de Águila Quatai 108, nos lembremos também quando ela foi física, o quanto ela deixou, o quanto ela sofreu, o quanto ela trabalhou, o quanto ela se sacrificou para nos deixar esta linda e bela herança do qual hoje nós
estamos inseridos dentro dos templos do amanhecer, dentro da corrente indiana do espaço, dentro desta doutrina crística na escola do Mestre Jesus. Pediram para falar das cartas de Tia Neiva. As cartas, todas elas são diferentes, todas elas se adequam a certas e determinadas condições, a certos e determinados graus de mestres, a certas e determinadas, rituais mesmo até, porque nós nas nossas aulas, cada um recebe uma cartinha, não é? Que nós deveremos guardar com muito respeito. Só para dizer aqui que uma carta tirada da internet é igual àquela que é recebida nos templos. Ela é igualzinha. As mesmas palavras, ela é igual, sem tirar nem pôr. Se eu tirar agora uma carta da internet, destes meios, esta carta que eu li, se eu for aqui ao WhatsApp, se eu for aqui ao Facebook, e tiro e imprimo uma carta. Uma folha A4, imprimo, é uma carta. E outra que eu recebi no templo. Pois, eu ponho assim, elas são iguais, mas elas não são parecidas, sabem? Porque uma não tem qualquer emanação, nem qualquer sintonia, nem nada. Aquela que foi-nos dada dentro do templo, por o adjunto, por o instrutor, das aulas que nós estamos a fazer, de iniciação, de elevação, de centúria, de arcano, seja o que for. Aquela carta que nós recebemos da mão do adjunto, do instrutor, dentro do templo, ela tem uma grande força, ela tem uma grande projeção, ela tem uma grande vibração e harmonia. É de guardar essas cartas. Essas cartas é de guardar. Eu sei de mestres que até essas cartas jogavam fora. Até essas cartinhas jogavam fora. As cartas que recebiam dentro dos templos não ligavam a mínima. Mas as cartas, elas têm uma grande força. Uma carta que eu imprima aqui e uma que eu receba do templo das mãos do meu adjunto, ela é totalmente diferente na sintonia, na projeção, na força, na harmonia e no equilíbrio. Não tem nada a ver. A que eu tenho aqui tem uma sintonia, uma vibração minha, tirada aqui do meu manuseamento, da minha condição. Aquela que eu trago do templo tem outra força, outra projeção, outra sintonia, outra emanação, traz tudo o que nós necessitamos. E quando nós formos ler aquela carta, essa projeção se projeta em nós, se nos dá esse equilíbrio, essa força. Por isso, nos lembremos bem quando nós formos falar do nome de Águila Quatai 108, não é? E meus irmãos, minhas irmãs, isto foi só um pequeno serão, não é? Acho que isto é mais o hábito de vires a dizer a todos vós no Facebook, boa noite a todos. E nos grupos do WhatsApp, Povo Marabô. Fiquei muito contente, muito feliz e vou aqui divulgar a todos quantos não sabem que começaram as obras do Cantinho Marabô. Começaram as obras do Cantinho Marabô. Não me perguntem onde é que eu não sei, tá? Acho que fica em Brasília. Bom, perto, penso que do Templo Mãe. Não me perguntem mais onde é que fica, porque eu não sei que as obras do Povo Marabô que já começaram em força, em pleno. Hoje fiquei muito contente quando o adjunto Edmilson me mandou, isto é só para conhecimento de vocês, que eu vou-os mantendo a par, tá? Nós vamos aqui também, no meio disto, vamos agora, como é que se diz? Fuxicar, não é? Fuxicar, mas com carinho, com amor, com alegria, com
dando uma grande projeção, dando a nossa sintonia a esse povo para concluir essa obra. A todos quantos se estão esforçando para a conclusão do Cantinho Marabô, que esse grandioso ministro Marabô possa sempre estar iluminando esse povo, para que possa dar as condições necessárias a esse povo Marabô para a rápida concretização do seu cantinho. E ao seu representante, o adjunto, não é? O Edmilson. Adjunto Edmilson, do qual eu tenho um grande carinho, respeito, amizade. Dizem-me assim, conhece? Não conheço. Não conheço. Pois é, eu não conheço. Já viram que eu, quando falo de alguém, eu digo logo, eu não conheço. É que nós não podemos gostar só das pessoas quando conhecemos fisicamente. Eu estou aqui em Portugal. O adjunto Edmilson e o seu povo estão no Brasil. Em Brasília. Planaltina, não é? Estão lá, mas eu, pronto, sei que eles já começaram hoje, ontem, a construção desse Cantinho Marabô, do qual eu peço a vossa harmonia e vibração a todos, para que eles, em Cristo Jesus, que Pai Seta Branca, que nossa clarividente Mãe, a espiritualidade dê uma força a esse povo. Que esse grandioso ministro Marabô possa sempre dar uma coragem e força a esse povo. E nós, na nossa sintonia, e nós, com a nossa ajuda, a nossa sintonia, vibração, para que tudo corra bem e dentro dos parâmetros normais da normalidade. Também aos amigos Ferreirinha, ao grupo Povo Marabô, eu envio um grande abraço. Com muito carinho, com muito carinho. Ao grupo Amigos Ferreirinha. Amigo Ferreirinha, também lhe envio um grande abraço. Também me dizem assim, já me perguntaram, conhece o Ferreirinha? Eu digo não. Não, é mais um que eu não conheço. Mas são pessoas que nós, como no grupo Ferreirinha, há lá mestres, ninfas, que nós tomamos simpatia, que eu não conheço fisicamente, mas do qual eu gosto, adoro as pessoas, o convívio, enfim. Eu não posso agradar a gregos e a troianos, mas a maioria eu gosto. Amigos Ferreirinha, eu envio um grande abraço. Templos do Amanhecer 1 é outro grupo que eu adoro, do qual a todo o povo eu mando também a todo um abraço. A Ninfa Cleonice, que foi a que construiu esse grupo, a Ninfa Cleonice, também lhe envio um abraço. Também me dizem assim, conhece? Eu não. Hoje estamos no não conheço. Fisicamente. Mas também lhe envio um grande abraço a todos os mestres, ninfas desse maravilhoso grupo, do qual eu estou inserido, desse maravilhoso grupo, que Jesus, divino e amado Mestre, Pai Seta Branca, os nossos mentores, a todos ajude e ilumine. E ao grupo onde eu estou, mundo espiritual, aquele que eu criei, mas que não é meu, tá? Aquele que eu criei para... eu fui o pedreiro, fiz a casa. E agora temos lá muitos moradores. Só que nós lá naquele grupo, cada um paga uma renda. A renda, há muitos que têm a renda atrasada. Como o Palino, como o Sérgio... Enfim, há lá uns mestres e umas ninfas que têm rendas atrasadas. A renda é a contribuição do Salve Deus no grupo. E eles às vezes põem-se só a olharem. Mas, Salve Deus, isto é convívio, é brincadeira. A todos eu no grupo, inclusive, eu envio um grande abraço. Inclusive, hoje comecei a pedir os e-mails de cada um para fazermos uma videoconferência por um programa, já quase
Quase, uns quantos já me mandaram. Ainda faltam muitos, mas pronto. A todos eu desejo um lindo e abençoado dia. Nos vossos lares, nos vossos... E às outras pessoas em particular, que não são médiuns. E médiuns, mestres, ninfas, por todo o lado, por todo o planeta, por toda a Terra, envio um grande abraço. Mas com todo o carinho. Isto com toda a sinceridade. Que Jesus, divino e amado Mestre, a todos ilumine, a todos abençoe, que Pai Seta Branca, Mãe Yara, e para terminar, que nossa clarividente Mãe, Águila Quatai 108, a todos possa abençoar e iluminar. Meus irmãos, minhas irmãs, boa noite, salve Deus. E hoje foi comprido, 50 minutos e 44 segundos. Ai meu Deus!